oro pelo curso, por todos vocês antes, mas hoje eu não orei. Pode orar, pastor Jones. Amém, vamos orar então, né? Pai querido, Pai santo, muito obrigado por mais esta aula, Pai querido, né? Em nome de Jesus, a gente pede a Tua graça, a Tua bênção, né? Em nome de Jesus aqui neste lugar. E pedimos ao Senhor que posicione os Teus anjos aqui, Pai querido, né? E ao redor de cada um que está aqui, né? Não interessa onde esteja, a distância, né? Mas o Senhor posicione os Teus anjos, guardando, dando a graça, livrando cada um, Pai, de todo mal, né, de todo intento maligno contra as nossas vidas. No nome de Jesus. Abençoa cada um. Abençoa esta aula, Pai querido. Amém. Né? Glória a Deus, aleluia. E abençoa o profeta João Batista, o pastor João, o pastor Lucas e a irmã Ricardina, Pai. Em nome de Jesus. E que o Senhor vá trazendo todas as pessoas que o Senhor quer que esteja aqui, em nome de Jesus, que não haja nenhum impedimento, Pai, né? E que esta aula, Pai, possa se espalhar realmente, atingir cada alma que o Senhor quer que ela atinja, né? Que possa alcançar e abençoar extraordinariamente o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, na aula passada, nós examinamos 2 eventos, que era o encontro de Nicodemos e o encontro da mulher no poço lá de Samaria, né? E ali nós extraímos dois contrastes, né? O religioso e o do mundo, né? Então vamos ficar atento agora para perceber esses detalhes até do comportamento de Jesus em relação às pessoas, né? Como que ele trata as pessoas, como ele trata as perguntas, as situações, porque esse andando com Jesus é isso, é a gente absorver mais do conhecimento de Jesus pessoal, né? Jesus como pessoa. Eu senti falta desse conhecimento pessoal por causa dessas doutrinas da igreja, muitas doutrinas pesadas, e que esquece do amor, né? Esquece da comunhão, esquece de ter compaixão, de ter misericórdia, né? Sempre é julgamento, essas coisas todas. Então eu senti muita falta disso. Aquele curso primeiro, né, eu sentia falta de entender a origem das coisas, né, que a gente, quando conhece a origem, a gente também sabe se prevenir, né, porque a gente sabe de onde o mal surge. Mas depois daquilo lá, que eu já tinha estudado, organizado, passei para vocês, né, foi uma forma de dar armas de defesa, né, armas de defesa de uma batalha espiritual. Aqui são armas de comunhão, né, de nós termos mais comunhão com o Senhor, conhecer mais o coração dele, a maneira como ele age, como ele reage às coisas, né? Na verdade, né? Deus sempre age, né? Deus nunca reage. Mas é isso aí, vamos lá. Então, Jesus agora, ele está dentro das festas do Shavuot, que são o Pentecostes, né? Shavuot é uma palavra hebraica, Shavu é 7, né? Então, são os 7, né? A festa dos 7, que é 7 semanas, 7 vezes 7, 49, né, no 50º dia é comemorado, né, e essa é a colheita, né, que é feita, começa na Páscoa e termina 50 dias depois, talvez um pouco mais, porque a Páscoa demora uma semana praticamente, né. Aí, então nesse Shavuot ainda não desceu o Espírito Santo, porque Jesus não morreu, não foi crucificado, né, e tudo que vai acontecer com o Cordeiro, né, como Cordeiro de Deus, vai acontecer no último ano do ministério dele, né? Então é isso que nós vamos ver aqui, que ainda está dentro do intermédio da situação, tá? Então Yeshua deixa a Galileia e chega a Jerusalém para a festa de Pentecostes, antes do início das festividades de uma semana de duração, né? Então até o pastor João também já mostrou o comparativo dessas festas que duram 7 e tem um 8º dia, né? Então é interessante também depois vocês darem uma olhada nessas contagens, tá bom? Dessas festas, sempre com o 8º dia. Tem as festas da primavera e as festas do outono, onde tem a colheita de 2 tipos de frutos, tá bom? Semana 15, dia 99, João 5:1.
Depois que Yeshua curou o filho do oficial do rei da Galileia, a festa do Shavuot estava próxima. E Yeshua foi até Jerusalém, que é Jerusalém. Então, sempre eu paro aqui para ler esses comentários, que são os comentários do Michael Rood. Alguns comentários explicam mais coisas e tal, e às vezes tem alguma coisa mais judaica, né? Mas vamos ver lá. Ó, lá naquele milagre da mulher samaritana, né? Não sei se eu li essa parte aqui, mas vamos rever um pouco, né, desse comentário anterior. O primeiro milagre que Yeshua realizou depois que ele deixou a Judéia é registrado em João 4:16 até 19, é reconhecido no versículo 29. Quando ele disse à mulher samaritana gentil de tudo que ele havia feito em sua vida. Este primeiro milagre abriu a porta para o samaritano gentil acreditar nele como Messias, né? Então Jesus já tinha passado por Jerusalém e tinha ido lá para a região de Samaria, né? O segundo milagre que Yeshua realizou após deixar a Judéia, após a festa de pães asmos, está registrado em João 4:50 e é confirmado no versículo 53, né? Yeshua havia realizado seu primeiro milagre em Caná da Galileia e fez milagres durante a festa de pães asmos, o qual Nicodemos faz alusão em João 3:2. No entanto, como no versículo 54 indica, este é o segundo milagre que Yeshua realizou após deixar a Judéia, quando evitou o confronto prematuro com os líderes fariseus, porque todos reconheceram que ele estava batizando mais do que seu predecessor, Yohanan, que também afligiu os fariseus. Então Deus, o Senhor Jesus, ele fez uma estratégia, né? Essa questão de estratégia com Deus, antes eu não enxergava que Deus precisasse de estratégia, eu achava que Deus sabia tudo, e por saber tudo ele só fazia as coisas e não importava a situação, mas a gente tem que aprender com o Senhor, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa que não é aquela direção que Deus está dando, né? A gente pode também dar uma escapada, mudar, né, o roteiro para poder o inimigo não ficar no nosso pé, tá bom? Agora, esse comentário, esse aqui é o já do texto que foi lido agora, né? Na versão Almeida Revista Corrigida, o texto grego de João traduzido, depois destas coisas havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Veja só. Houve um certo descaso na tradução do grego em relação às festas judaicas. E o Michael Rood, ele faz essa crítica, porque ele acredita que na versão hebraica estava especificado bem a festa, porque foi um judeu que escreveu. E um judeu jamais iria desprezar o nome das festas, sabe? Então houve um descaso, e como culturalmente os gregos, ou quem fez essa tradução para o grego, não se importava muito, não entendia muito o valor dessas profecias dadas pelas festas, então foi ignorado. Então aí foi falado, havia uma festa entre os judeus, uma festa, mas tem quantas festas? São 7, quais são elas? E qual o significado? Né? Ficou muito vago na tradução grega. Em primeiro lugar, deve-se notar que ninguém remotamente familiarizado com a cultura hebraica do Israel, do primeiro século, jamais se referiria casualmente a uma das festas de Jeová como uma festa dos judeus, ou seja, colocando num gênero comum, né? Yohanan, o autor judeu deste evangelho, teria chamado a festa pelo nome. E todos os israelitas sabiam que a única festa que ocorre nesta época do ano é a festa do Shavuot. Os tradutores gregos, no entanto, estão completamente alheios ao significado profético desse feriado, não tendo nada remotamente associado a ele e a sua cultura, simplesmente classificaram a festa de Shavuot, divinamente designada, como uma insignificante festa dos judeus. Então, isso foi um erro, né? E também permissão de Deus, porque algumas coisas ficaram escondidas para serem reveladas nesse tempo mesmo, tá? Então, para nós estamos aqui num privilégio maravilhoso, muito grande, né, de coisas que estão, desses últimos tempos, sendo dadas a nós, né, chaves, né, e segredos, que até mesmo os judeus, né, ficaram impedidos de crer por causa dessa dificuldade. Yeshua cura um homem coxo no 7º Sabá, né, Shabá 7º da contagem do Homer, né, a contagem do Homer é a contagem que você faz para chegar até o dia final da festa, dos 49 para o 50º dia, tá? É uma contagem que é feita, e aí você fica lá fazendo aquelas práticas, né, de oração e tudo, por causa dessa festa. 6º dia do 3º mês, do ano 4027, depois da criação, 31 de maio da nossa era, né, 27. Yeshua cura um homem coxo no tanque de Betesda um dia antes da festa de Shavuot, e o leva a quebrar a lei do Yeru,
dos Prushim na presença dos milhares. Esse eruv são regras que os fariseus criaram em cima da lei mosaica. E essas leis eruves que eles criaram favorecia mais eles, os religiosos, do que as pessoas. Tá? Por isso que Jesus falou que eles acrescentavam fardos pesados, né? Isso é uma característica, né, dos religiosos, né? Sempre acrescentar fardo pesado às pessoas. Então, essas coisas não mudam, né? Tem até um filme que um homem viaja no tempo e ele vai ver nas épocas. É um médico que quando ele morre, ele ressuscita, morre, ressuscita. Tem um filme aí. E aí tem essa frase, né? No filme, há coisas que nunca mudam, né? Então é isso aí. E há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Beit Kseda, né? E aí é Betesda, quando a gente pronuncia para a nossa língua, né? Casa da Misericórdia, que tem 5 alpendres. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Aquele que primeiro descia no tanque após o movimento da água ficava curado de qualquer doença que tivesse. E havia ali um homem que estava doente há 38 anos. Quando Yeshua ouviu deitado ali e soube que ele já estava assim há muito tempo, e disse-lhe: queres ser curado? Senhor, respondeu o enfermo, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Yeshua disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. Imediatamente o homem foi curado. Pegou a sua cama e andou. E era sábado, naquele dia. Em seguida, a irmã chegou. Eu fiz o convite, ela veio. Paz, irmã, maravilha, conseguiu vir aqui. Em seguida, imediatamente o homem foi curado. Pegou a sua cama e andou. E era sábado, naquele dia. Em seguida, os líderes fariseus repreendeu o que tinha sido curado. É Shabat, não é permitido carregar sua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou foi o mesmo que me disse: pega a tua cama e anda. Olha só que interessante, né? Se ele tem autoridade para tirar uma enfermidade, ele também tem autoridade para dizer o que deve ser feito ou não deve ser feito, né? Então, vocês não têm autoridade para tirar enfermidades, né? Shalom, amados. Amém. Então, os religiosos não tinham autoridade para tirar enfermidades, portanto, não tinham autoridade para determinar o sábado, né? É dizer, porque o poder espiritual está junto com a obediência, né? A verdadeira obediência traz a autoridade. Então, ele reconhece a autoridade de que Jesus teve o poder de curá-lo, né? E disse assim: aquele que me curou foi o mesmo que disse: pega a tua cama e anda. E também poderia dizer se o sábado andar naquela condição era certo ou errado. Ele não se preocupou muito com isso, né? Com a regra farisaica. Perguntaram-lhe então: quem é esse que te disse, pega a tua cama e anda? Eles já sabiam, né? Porque já estavam vigiando, né, Jesus em todo lado. Mas é aquela pergunta para poder deixar a pessoa incomodada, né? Para colocar a pessoa em calça apertada, como diz, né? Aquela coisa, saia justa que o pessoal fala, né? E aquele que havia sido curado não sabia quem era, porque Yeshua havia se retirado do povo que estava naquele lugar. Então Jesus só curou ele e pronto, e saiu para ali, né? E aí, na hora que ele começou a andar, o pessoal começou a ver ele andar, né? E olha só, eles fizeram a pergunta, talvez eles nem sabiam que o homem era doente, né? E que estava andando. Eles se preocuparam com o fato do homem estar andando, né? Com a cama na mão, né? Então, essa a preocupação deles, a preocupação da regra, e não daquilo que Deus tinha feito, né? Depois Yeshua encontrou no templo e disse: olha, você está curado, não peques mais. Então, então conclui-se que havia um pecado ali, né? Que causou aquela situação, né? Porque teve um cego que Jesus curou, né? Mandou colocar lodo nos olhos, mas ele não tinha pecado, né? O Michael Rudd, ele diz assim: pule o versículo 4:4, pois o anjo descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água, e aquele que primeiro descia no tanque após o movimento da água ficava curado de qualquer doença que tivesse. Então ele acredita que esse versículo foi acrescentado por causa da cultura, do folclore da época, vamos dizer assim.
Mas a melhor explicação, né, ele vai dar uma outra explicação aqui, mas a melhor explicação que eu entendi depois, foi que era um anjo caído que fazia aquilo, sabe? Porque sempre a religião, quando ela tem uma raiz maligna, ela é conduzida por esforços, né, e méritos de alguns e de outros não, né? E a graça do Senhor, ela é para todos. Quem faz a recusa é a pessoa. A religião, ela faz a recusa antes mesmo de oferecer a solução, porque ela já separa as pessoas. Então essa é a característica da religião. A religião, de antemão, já separa as pessoas. A graça, não. A graça, ela é estendida a todos. Quem recusa é a pessoa, né? Olha a diferença. A declaração explicativa contida no verso 4 não está em nenhum dos textos antigos de João, então foi adicionada em séculos posteriores por copistas que tentavam explicar o movimento da água. No entanto, foi um acréscimo tardio e também incorreto. A piscina de Betesda existe até hoje e ainda produz bolhas de vez em quando, né? Quer dizer que não havia essa situação, né? Era um mito, né? No período do Segundo Templo, havia uma tradição, um folclore, né, como eu falei, judaico, de que qualquer pessoa que entrasse na piscina assim que a água se mexesse, seria curado. A agitação da água era um evento natural recorrente e não tinha nada a ver com a cura ou a visitação angelical. Essa é a visão do Michael Rood, ao contrário da visão essa outra que eu vi de um outro pastor, né? Eu acho interessante o seguinte, se fosse totalmente mentira, né, não sei, aí vai da circunstância, né? Eu acho que ninguém estaria ali mais no tanque, né, se ninguém fosse curado. Nesses lugares onde tem essas águas que sobem por temperatura, elas têm um momento que elas borbulham mesmo, sabe? Lá em Caldas Novas, lá na região de Brasília, lá no Goiás, tem essas águas que, de vez em quando, dá umas borbulhas, né? Bom, associar anjo e a cura já é um segundo passo, né? Isso, sai quente. Então, associar que vai ter cura por causa disso, não sei. Vai que houve, vai que não houve, né? Então, a gente não sabe. É a mesma linha do folclore judaico que certa a caverna de Elias até hoje, onde jovens mulheres judias se aglomeram na caverna, acendem as velas e oram para que Elias encontre o marido para ela e lhe dê filhos saudáveis. Né? Bom, encontrar marido, quando você começa a procurar, uma hora você acaba achando, né? O problema é a qualidade do marido, né? Sempre você acha, né? E outra, tem a lei espiritual, né? Tudo que você pede, recebe, né? Tudo que você pede, recebe. Até as coisas ruins, né? Por isso que é bom ter cuidado com o que se pede, né? Como a piscina em Betesda não há evidência de que pular na água a um momento determinado, acender velas para hererias ou orar no túmulo dos rabinos famosos produzia um milagre. O verso completo está incluído aqui para a sua compreensão. Realmente, hoje, também tem esse problema dos milagres católicos, né? A estatística de milagres para aquilo que eles dizem que faz, sepulturas de pessoas que fazem milagre, né, de João Paulo II e coisa do tipo, é muito, muito baixa, chega a ser até uma, vamos dizer assim, como o pessoal que estuda estatística, né, um evento que não explicaria que foi realmente produzido por Deus ou por coisa assim. Mas a questão da idolatria é o que vem, né, atrás, né, o inimigo usa isso e prende as pessoas psicologicamente, né. O leito em questão era uma cama feita de cana leve, ou trama de folhas, de palmeira, que pesava menos do que um melão, e não há nenhuma proibição bíblica em absoluto a respeito de carregar tal objeto no sábado. Então, na Bíblia não tinha nada disso sobre não poder levar aquela cama lá que ele usava, né? Quando Yeshua ordenou ao homem coxo que pegasse o leite de cana e andasse, ele estava ordenando a este homem que violasse a lei rabínica, demonstrando assim que nenhum homem está autorizado a adicionar ou subtrair mandamentos da Torá. Deuteronômio 4, 2, 12 e 32, né? Esse mandamento que não pode ser tirado nem acrescentado, que está em Deuteronômio 4 e no 2 e 12 e 32, também se repete lá em Apocalipse, tá? Aquele que tirar ou acrescentar palavras desse livro, se repete lá. Por mais de 300 anos, os fariseus desenvolveram um sistema religioso que consistia em milhares de regras, milhares, olha lá, além dos 613 mandamentos, e regulamentos adicionais aos quais seus seguidores tinham que aderir. Os fariseus afirmam que foram autorizados por Moisés a fazer a takanot. Takanot são esses mandamentos, né? Que são, por definições, leis que mudam a lei bíblica. Leis que mudam a lei, né? É bem parecido com o nosso país, né? Nosso país tem
Cada cidade tem uma lei que é diferente da Constituição, né? Centenas dessas regras governam o que é permitido e o que não é permitido fazer no Shabat. Uma dessas regras é a distância que se permite caminhar no dia de Shabat, que é legalmente definido pelos fariseus como a jornada do dia de Shabat. De acordo com a lei farisaica, ninguém podia carregar nada fora de sua casa no dia de Shabat, e mesmo assim não devia viajar mais do que uma jornada do dia de Shabat. Então eles calcularam lá uma jornada de um dia e disseram, ninguém pode andar mais do que isso. No entanto, para contornar sua própria lei criada pelo homem, os fariseus decidiram que alguns bens poderiam ser tirados de casa e colocados a uma distância dentro de um ou mais dias do Shabat, de sua residência do dia anterior. Então, no dia de Shabat, se poderia levar qualquer coisa que quisesse para o local onde o último item foi colocado. Esse era o seu eruv, né? A sua permissão de fazer essas coisas. Assim, um fariseu poderia estender a sua casa indefinidamente, simplesmente fazendo os preparativos desde o dia anterior, colocando o eruv, né? Talmud, Shabat, sexta, 8b, que é onde foi tirado esse mandamento, né? Os fariseus puniram o homem coxo no dia anterior e que, devido à sua doença, não teria sido capaz de cumprir os protocolos rabínicos adequados, que o teriam permitido carregar um fardo no Shabat, o que eles poderiam ter feito impunemente, né? Então, para os fariseus, né, eram dois pesos e duas medidas. Eles podiam fazer coisas, né, e aquele pobre homem não poderia fazer nada, e ainda mesmo porque se ele tivesse coxo, né, na situação, ele estaria impossibilitado de andar de qualquer forma. Mas ele andou, né, porque ele já estava curado, ele tinha que ir para casa, né, não ficar mais ali naquele tanque, né. A jornada do Shabat e o protocolo para carregar uma carga existe na lei rabínica moderna, relativa ao eruv, que consiste em um fino arame de metal amarrado em postes altos ao redor de qualquer parcela de terra que marque a casa de hoje em dia, o que permite ao fariseu considerar isso nova extensão como seu perímetro para o dia de um Shabat. Né? Agora pode cobrir muitos quilômetros. Então, lá em Israel tem esses lugares, né, que eles demarcam, né, para eles poderem andar no Shabat. Certo? Então é isso que acontece, né? Essas leis, elas se tornam até estúpidas, né? Assim, umas coisas meio loucas, né? Sem inteligência, sem amor, sem sabedoria. É estranho essas leis religiosas. Aí, e Jesus falou, né? Agora vai, não peques mais, para que não te suceda algo pior. O homem saiu e disse aos líderes fariseus que Yeshua era quem o curara. Olha, se você comete um pecado e fica doente, o que pode acontecer depois se você comete outro pecado, né? Eu acho que espiritualmente pode ter uma outra escravidão, né, como uma outra doença pior, né? Então, existem coisas que a gente está passando hoje que é resultado de alguns pecados que nós cometemos, né? Todo pecado ele tem a sua punição, embora o Senhor perdoe, porque o perdão significa que você não é retirado da presença de Deus e você não perde a sua alma, mas vem as consequências. Então, essa é uma coisa que eu senti falta de, quando eu me converti, de alguém me avisar. Eu achava que depois que estava perdoado eu não ia pagar consequência nenhuma, mas alguns pecados têm consequências sim, né? E a gente vive com aquele fardo lá, mas tem que confiar no Senhor. Porque aquele fardo vai mudar o seu coração, vai mudar o seu caráter, né, vai fazer você mais obediente, mais temente. Quer dizer, mesmo o fardo do pecado ou da consequência dele, ele vai tratar você. O Senhor vai perdoar, certo? Você confessa, perdoa, mas aquilo vai ser útil. Deus usa as situações, né, para tratar você, tornar você uma pessoa melhor. E depois que quando cumpre aquela etapa, o Senhor tira aquele jugo, né? Aquele jugo não fica para sempre, tá bom? O homem saiu e disse aos líderes fariseus que Yeshua era quem o curava. Yeshua ensina do templo na festa de Shavuot. Shavuot, 7º dia, 3º mês, 4027, 1º de junho do ano 27 da nossa era. Semana 16, dia 106. Então nós estamos no 156º dia do ministério de Jesus, né? A irmã que entrou agora, nós estamos seguindo o evangelho cronologicamente, nós estamos no ano 4027 depois da criação, e para o nosso calendário é dia 1º de junho do ano 27 da nossa era. Nós estamos no ano 2023,
Então, isso aconteceu no ano 27. Então, aqui nós vamos acompanhar o versículo aqui de Lucas 3, 19 e 20, em comparação com João 5, 16 a 47. Então, Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por Euhanã por ter levado Herodias, a mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes havia feito, acima de todas elas acrescentou isto: ele prendeu Euhanã na cadeia. Eu acho que aqui houve um erro de tradução, por ter se casado com ela, ou por ter tomado ela. Take, acho que do inglês, né? Tomar e levar. Eu acho que na hora de traduzir eu não percebi. Mais um errinho aí que eu tenho que sair catando para ver. Depois eu vou ter que assistir as aulas de novo e ver onde que eu falei que tinha um erro, né? Por ter tomado Herodias, a mulher de seu irmão Filipe, que eu tinha traduzido em inglês, take, né? Às vezes é tomado e levado, tá? Então, ele fez esse pecado, né, de tomar a mulher do irmão, e ainda prendeu João Batista. E por que Yeshua curou um homem coxo e ordenou que ele quebrasse sua lei inventada de Eruv? Por esta razão, os bruxinhos perseguiram Yeshua e procuravam matá-lo, porque ele fez essas coisas no Shabat. Yeshua respondeu-lhes: meu pai trabalha no sábado, e eu também. É por isso que os líderes religiosos procuravam matá-lo, ainda mais porque ele não apenas violou as regras do sábado, mas também diz que Yehová era seu próprio pai, tornando-se semelhante a Yehová. Yeshua então respondeu e disse-lhe: verdade, em verdade, verdade, né? Aqui está só verdade maiúsculo, negrito, para dizer que é uma afirmação forte. Eu digo a vocês, o filho nada pode fazer por si mesmo, exceto o que vê o pai fazer, porque tudo que o pai faz, o filho também faz. Então, irmãos, essa frase aqui também serve para nós, né? A gente não consegue fazer nada sem o Senhor fazer por nós, né? Ou fazer em nós, né? Tudo é feito através do Espírito dele em nós. E como o pai, né, o filho faz o que o pai faz, né? Nós devemos fazer o que Jesus faz, né? Em toda situação. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe todas as coisas que ele quer que se façam, né? Quer de se façam, né? Aqui também é outro erro, né? Bom, e obras maiores do que estas lhe mostrará, de modo que vocês se maravilhem. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, também o filho dá a vida que ele deseja. Porque o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o julgamento, para que todos honrem o filho como honra o pai. Quem não honra o filho não honra o pai que o enviou, né? Então, porque à vista da religião, o pai não pode ser visto, né? Quem pode ser visto e tocado, né, é o filho, que é Jesus. Então, se Deus envia alguém para algum lugar, em nome dele, e a pessoa não recebe essa pessoa, também não está recebendo aquele que enviou, né? Isso é o que o Senhor Jesus está falando. Isso vale para o próprio Senhor Jesus e para quem Deus envia. Pode ser profeta, pode ser qualquer outra pessoa, tá? Digo-lhes a verdade: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não chegará à condenação, mas passou da morte para a vida. Então aqui, ó, ele está falando aqui, ó, quem ouve e crê, tá? Esse crer aqui é uma coisa que envolve o coração, né? A pessoa como um todo, né? Tá certo? Verdade vos digo, a hora está chegando e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho Yehová, e aqueles que ouvirem viverão. Esses mortos aqui podem ser os espirituais, que estão já no mundo, né? Que estão no mundo, ou os mesmos mortos literais, né? Que estão na sepultura. Então, isso é uma palavra profética de Jesus. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também deu ao Filho o poder da vida, e também lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Então, o homem julga, né, o filho do homem julga o homem, né? Quer dizer, o filho de Adão. Essa expressão aqui quer dizer filho de Adão, né? Quer dizer que é da descendência de Adão. Então, Jesus também é da descendência de Adão na carne, tá certo? Então, aí nós temos toda essa referência do Senhor Jesus Cristo em questão a identificar o Pai na própria pessoa dele, né? Que foi o que eles não conseguiram fazer, os religiosos não conseguiram fazer. Ah, o pastor Jones quer falar? Não, uma mensagem que eu fui.
Ah, tá. Obrigado, irmão João. Interpretação dupla para nós. Interpretação dupla? Do que exatamente, pastor Jones? Pode falar. Não, a questão do que você falou dos mortos, né? A gente pode interpretar Isso é verdade. ou mortos espirituais ou mortos sem vida mesmo, né? É. Interessante, né? Daí é uma interpretação dupla, né? Isso, exatamente. O comentário de Lucas sobre a prisão de Yohanan é um parêntese que descreve o que eventualmente aconteceria a Yohanan, né, e João Batista, né, para quem está chegando hoje, né, Yohanan, ben Zacarias, e João Batista, filho de Zacarias. Mas aparece no relato de Lucas antes mesmo de Yeshua ser batizado por Yohanan. Embora sua prisão possa ter ocorrido algumas semanas antes, esta declaração é inserida na cronologia do Evangelho antes do discurso de Yeshua às multidões na festa de Shavuot, porque no versículo 35 diz que Yeshua declara: Yohanan era uma tocha acesa e iluminava, e vocês quisessem se alegrar por um tempo em sua luz. Tanto Yeshua quanto Yohanan estavam batizando na mesma área da Judéia, imediatamente após a festa dos pães asmos. Yeshua, então, percebendo que os fariseus haviam se dado conta da sua ascensão a Jerusalém, deixou a Judéia e entrou na Galileia. Quando Yeshua retornou para a festa do Shavuot, né, quer dizer, aquela festa, como eu falei, as 3 festas que todo judeu tinha que ir para Jerusalém, Jesus foi, né? E retornou para a festa de Shavuot. Algumas semanas depois, ele soube que Yohanan havia sido preso e agora era um prisioneiro da masmorra de Herodes. Então veja o que aconteceu na sequência, né? Jesus foi se batizar com João, passou 40 dias no deserto, né? Teve a Páscoa, né? A festa dos pães asmos, passou 50 dias, né? Aí o que aconteceu? Ele volta ele foi para Galileia porque houve aquela perseguição ali contra ele. Ele vai para Galileia, sai de Jerusalém, vai para Galileia, volta na festa do Shavuot, porque era a Páscoa, ele tinha que estar em Jerusalém, e na festa do Shavuot ele tinha que estar em Jerusalém. Mas nesse intermédio ele foi para Galileia. Aí ele volta. Aí quando ele volta, João Batista já tinha sido preso, né? Quer dizer, o ministério de João Batista se encerrou quando batizou Jesus, né? Praticamente, né? É o que dá para ver, né? Porque dali já decorreu esses fatos, né? Dele ter sido preso. Tá? Essa é a razão pela qual Yeshua falou de Yohanan no passado, né? Yohanan ainda estava vivo e não seria executado até pouco antes da festa das trombetas. Então, o que aconteceu? João Batista foi preso logo depois da Páscoa, né? E aí Jesus se batizou ali, mais ou menos naquele período, que é período de abril, né? E ele foi executado na festa das trombetas, que é o período de setembro, né? Tá? Os discípulos de Yohanan trouxeram a notícia a Yeshua no dia em que ele alimentou os 5.000, né? E aconteceu 3 dias antes do Yom Teruah, no final do verão. Veja o evento 100. Então, os discípulos, né, trouxeram essa notícia de que João Batista tinha sido preso, né? Tá? O Altíssimo não é homem para que minta, nem filho do homem para que o desmenta. Números 23, 9. Ele está falando aqui sobre a autoridade de Jesus, né? Ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1,3. E Yeshua foi tentado em todas as coisas, segundo a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Toda a humanidade será julgada por um, semelhante a nós, que é Jesus, né? Filho do homem, o Messias, porque ele era o filho do homem, o qual pôde experimentar todas as tentações comuns para o homem e foi capaz de superá-los. Ele pode, então, agora julgar os homens por ser um de nós. O filho de Jeová só poderia fazer o que ele viu o Pai fazer, e foi limitado pela natureza do seu Pai Celestial para fazer a vontade de seu Pai em todas as circunstâncias com que se deparava. Portanto, seu julgamento não será contaminado pela vontade dos homens, nem por suas desculpas vagas. Então, ele está fazendo esse comentário por causa daquela questão que Jesus acabou de falar, que ele vai ser o juiz, né? Que o Pai deu a ele toda a autoridade de julgar. Ele ainda não estava na posição de juiz, né? Vai estar agora no final dos tempos, nessa posição de juiz, tá bom? E ele fez esse comentário. Fez o comentário em relação a João Batista, né? A hora que João Batista foi preso, e fez o comentário em relação a
afirmação que Jesus fez, que ele tem o poder de dar a vida e o poder de julgar. Tá? Pode falar, pastor Jones. É por isso que quem vai estar no trono branco é o Senhor Jesus, né? Amém. 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 Glória a Deus. Não se surpreenda com isso, pois chegará a hora em que todos os que estão nas sepulturas ouvirão a sua voz, né? Então aí, falou aí aquela palavra que eu falei que tinha dupla interpretação, né? A parte da sepultura. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, mas aqueles que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Essa parte também é parecida muito com aquele capítulo de Daniel, né? Vamos ver lá, 161, exatamente. Daniel 12, 2 e Tessalonicenses 1, 9. Vamos continuar aqui. Não posso fazer nada sozinho, como ouço assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, a do Pai. Se testifico sobre mim, meu testemunho não é suficiente. Né? 160. Outro é aquele que testifica ao meu respeito, e eu sei que o seu testemunho ao meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram mensageiros a Yohanan e ele deu verdadeiro testemunho de mim. Mas eu não recebo testemunho de ninguém, mas digo isso para que vocês possam ser salvos. Yohanan era uma tocha acesa e brilhante, vocês quiseram se alegar por um tempo por sua luz. Então o que acontece aí? Jesus, ele não precisava que ninguém dissesse para ele que ele era o Messias. Ele não tinha esse confrontamento que às vezes a gente tem pessoal, de precisar que as outras pessoas deem para nós uma justificativa daquilo que nós somos, né? Tem muitas pessoas que precisam de uma certa autoafirmação, que os outros digam para ela o que elas são. Então, ele está dizendo que Jesus recebeu o testemunho diretamente de Deus, né? Mas ele falava determinadas coisas, né, a respeito do Pai e dele mesmo, para que as pessoas crescem, né? Não para que ele se autoafirmasse, né? E aí ele está dando testemunho de quem é, porque João deu testemunho dele, né? Pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo deu testemunho dele descendo sobre ele com uma pomba. E agora ele vai dar o testemunho de João Batista, né? Yohanan era uma tocha acesa e brilhante, e vocês quiseram se alegar um tempo com sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de Yohanan, porque as obras que meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço dão um testemunho que o Pai me enviou. Então, as obras que Jesus fazia, era a prova do testemunho dele, né? Pelo depoimento de duas testemunhas, a acusação permanecerá. Então, Jesus está entrando de acordo com Deuteronômio 19:15, né? Que para toda sentença é necessário ter pelo menos duas testemunhas. Teve a do Espírito Santo descendo em forma de pomba, teve a de João Batista e teve a do Pai, né? Curando as pessoas através dele. Yeshua está em Jerusalém para o dia solene da festa de Shavuot. O dia após a cura do paralítico no 7º Shabat da contagem de Homer, né? Ele curou o paralítico lá na tanque de Betesda e está lá para comemorar a festa de Pentecostes, né? Aqui ele reconhece publicamente Yohanan ben Zechariah, que é o João Batista, o imersor, né? No pretérito, Yohanan era, e vocês quiseram, o testemunho de Yohanan a respeito dele foi ouvido pelos mesmos fariseus, que agora planejam matar Yeshua. O testemunho de Yohanan é repetido e rejeitado novamente pelos membros dominantes do Sinédrio. É interessante essa questão de querer matar um testemunho de Deus, né? É incrível isso, né? Esse instinto de querer matar, né? Eles tinham a lei para apoiar, né? Porque na lei dizia que um falso profeta deveria ser morto, né? Mas então, o que acontece? Quando você é falso e o outro é verdadeiro, então quem deveria ser morto seria você, né? Não o outro, né? Se você quer realmente cumprir a lei, né? Quem deveria Querer matar o justo? Exatamente, né? Tá certo? Ai, ai. Vamos continuar aqui? Dá um testemunho. O Pai que me enviou também deu testemunho de mim. Nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua aparência. Quem foi que ouviu a voz e a aparência de Deus? Moisés, né? Lá no monte. Nem tem a sua palavra permanecendo em vocês, porque a
a quem ele enviou, vocês não creem, né? Quer dizer, vocês não creem nem em Moisés, porque vocês alteram a lei dele, e não creem em mim, né? Por quê? Examine as escrituras, porque vocês pensam que nelas você tem a vida eterna. Exatamente, eles tinham as escrituras para poder buscar essa vida eterna. Mas são elas que dão testemunho de mim, quer dizer, tudo que foi escrito apontando para mim. E vocês não querem vir a mim para que vocês possam ter vida. Vocês me desonram, mas eu vos conheço, que vocês não têm o amor do Pai em vocês. Olha só. Por que Satanás caiu? Porque ele não tinha o amor de Deus, né? Ele podia ser tudo, menos teve o amor de Deus. E aí, ó, os filhos malignos também não têm o amor, né? É complicado isso, hein? Eu vim em nome de meu Pai e não me recebestes. Se o outro vier em seu próprio nome, vocês receberão. Então, isso aconteceu na história de Israel, né? Houve vários homens libertadores, né? Chamado Messias, né? Que vieram em seu próprio nome. E ele veio em nome do Pai, né? Baseado em tudo que estava escrito. Como vocês podem crer, pois vocês recebem a glória um dos outros e não buscam a glória de Deus, que vem somente Jeová e Jeová. Então, veja só, quando a pessoa busca a glória um do outro, fica aquele negócio de rasgação de seda, né, que o pessoal diz, né? Aquela rasgação de seda, um elogia o outro, né, um elogia o outro, e busca a glória do homem. Aí você deixa, buscar a glória do homem impede você de crer em Deus. Tem que tomar cuidado com isso. Esse comportamento religioso, de elogiar um, elogiar outro, tal, não sei o quê, impede você. Porque na hora que você precisa falar a verdade, você não pode agradar ninguém, você tem que agradar a Deus, né? Então, é isso que Jesus está falando, não busquem a glória dos homens, não fiquem se elogiando, né? Passando manteiga um no outro, né? Como diz. Falem a verdade, uns para os outros, vivam no amor, vivam na verdade. Não pense que irei acusá-los diante do Pai. Há alguém que acusa vocês, Moshe, que é Moisés, né? Em quem vocês têm esperança. Por que Moisés vai acusar eles? Porque exatamente o que Moisés falou, eles não cumpriram. Né? Pois se vocês crescem em Moshe, vocês creriam agora em mim, porque ele escreveu sobre mim. Então, esse passo de fé entre a lei e a graça e o evangelho é uma prática que era repetitiva, né, que ia levar ao amor, mas que não precisava de acréscimos. Né? Foi quando eles quiseram ser melhores do que eles eram e não se renderam a Deus, né? Se, por exemplo, você tem alguma coisa que você fala, não, isso não é bom em mim, né? Isso não é bom. Aí você vai querer ser melhor, aí você vai querer ser uma coisa que você não é. Você vai ter que tomar cuidado, porque você vai acrescentar regras na sua vida para se tornar melhor. E o que você tem que fazer? Se render ao Senhor, pedir para o Senhor fazer aquela mudança. Você só reconhece e se rende, e clama, e ora. Lá no íntimo, a gente não consegue mudar a si mesmo. A camada da alma é diferente da camada do espírito, sabe? Todas as afeições da alma são superficiais, sentimentos, medos, tá? Mas aquele caroço que está dentro de nós, que é o espírito, que é o profundo do coração, é só Deus que mexe lá. Então, quando uma coisa está muito intrincada dentro de nós, que a gente não consegue tirar, mudar, né? Se renda, clame, reconheça. Em primeiro lugar, reconheça, peça perdão, tal. Mas não tente você se mudar, porque você não consegue. Você vai virar um hipócrita fariseu se você tentar fazer isso, porque você vai fazer por autoconvencimento, né? Você vai criar uma regra dentro de uma regra que está errada, né? Aí você vai ficar um conflito, uma neurose, certo? O que é a neurose? É uma regra contra outra regra, né? É uma regra contra outra regra dentro do seu coração. Então, o que você faz quando você descobre uma coisa que você não deseja que esteja em você? Pede perdão, ora, e espera Deus trabalhar. Deus vai criar circunstâncias, desafios para você superar, e o próprio coração seu vai ser mudado. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Então, assim, mas se vocês não creem, se os escritos, vocês também não creem em mim, as palavras, tá vendo? É uma coisa leva a outra. E Yeshua retorna a Galiléia imediatamente após a festa de Shavuot, quando ele descobre que Hanã foi preso por Herodes. Essa é a quinta declaração resumida de Lucas. Então, vejam só, Jesus
Yeshua, ele ia sempre de volta para Galileia, né? Sempre que as coisas em Jerusalém estavam complicadas para ele. E ele voltava na época das festas para cumprir as festas, porque ele cumpria a lei de Moisés, tá? 8º dia do 3º mês do ano 4027 depois da criação, 2 de junho da nossa era, do ano 27. Semana 16, dia 107. Yeshua ensina nas sinagogas pela primeira vez durante seu ministério. Agora vem aquela famosa passagem, né? Em que Jesus se declara o enviado do Senhor através do cumprimento. Eu acho que é isso que vai vir agora, né? Vamos lá. Mateus, esse comentário aqui, o 163, eu já fiz, né? Mateus 4:12, Marcos 1:14 e Lucas 4:14 a 15. Quando Yeshua soube que Yohanan estava na prisão, ele voltou para a Galileia. Depois que Yohanan foi preso, Yeshua veio para a Galileia pregando o evangelho do reino de Jeová. Então, aqui a mesma situação, né, está em Marcos e Mateus. E em Lucas, Yeshua voltou no poder do Espírito Santo para a Galileia. E sua fama espalhou-se por todas as terras vizinhas. Ele ensinava na sinagoga dele e era glorificado por todos, né? Então, aqui o ministério de João Batista já tinha encerrado, ele foi preso, né? Logo ele seria decapitado, então o ministério de Jesus continua crescendo. Então vamos lá. Nós vamos parar daqui a pouco, tá? E aí eu vou esperar de vocês os comentários, alguma observação importante, coisas do tipo. Desde Shavuot até Yom Teruah, desde o Pentecostes até a festa das trombetas, então é desde mais ou menos de junho até setembro, tá? É a época do verão, ano 27. Yeshua declara o ano agradável de Jeová, o ano aceitável, agradável, né? E viola a lei de fariseu na sinagoga em Nazaré. É um sábado, 13º dia do 3º mês, do ano 4027, depois da criação, que corresponde a 7 de junho do ano 27. É a 16ª semana do ministério de Jesus e o 112º dia 112, né, o dia 112 do ministério dele. Lucas 4, 16 a 30. E Yeshua foi a Nazaré, onde ele havia crescido, e no Shabat ele entrou na sinagoga de acordo com seu costume, e levantou-se para ler. E lhe deram o livro do profeta Isaías, né? E tendo aberto o livro, ele encontrou o lugar onde estava escrito e leu: o Espírito de Adonai, Jeová, está sobre mim, porque Jeová me ungiu para levar as boas novas aos pobres, ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos e restaurar a visão aos cegos, para libertar os oprimidos, pregar o ano aceitável de Jeová. Então ele para a profecia aqui, porque a profecia continua, tá? E enrolando-se o livro, deu ao rabino e sentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fixos nele, porque tinha uma regra lá, já eu vou comentar isso aí, tá? Aí ele começou a dizer: hoje essa escritura foi cumprida diante de vocês. Vamos lá. Observe que Yeshua guardava os costumes dos judeus e erudins, embora não violasse a Torá como os demais ortodoxos faziam, segundo os mandamentos dos homens. Então, sempre que era em relação aos costumes das leis judaicas que eram corretos, Jesus estava sempre praticando, mas não guardava os mandamentos acrescentados pelos homens, tá? Ele não era nem um pouco religioso nesse sentido aí. Este evento ocorreu no primeiro Shabat após o Shavuot, um ano depois da festa de Shavuot. O Messias fará tervilar seus seguidores com Ruach Kodesh. Este pronunciamento, o ano aceitável de Jeová e o cordeiro pascal macho de 1 ano de idade, são duas declarações proféticas mais ignoradas na história do cristianismo, devido à heresia herdada de Eusébio, que inventou o ministério de 3 anos e meio. Os teólogos da substituição é que diz que o povo judeu não serve mais para Deus, e Deus criou um outro povo, que são os gentios, e abandonou os judeus, tá? Os teólogos da substituição eusebiana tentaram transformar a proclamação de Yeshua em uma declaração de 1 ano de jubileu, mas até um estudante novato pode ver que faltam 4 meses para o momento em que um jubileu é anunciado no Yom Kippur. E eles estão longe de ser capazes de calcular um jubileu para a nação de Israel. Yeshua proclamou com precisão a contagem regressiva de 1 ano, em que seriam cumpridas as festas
da primavera de Ruvá. Então, houve um problema de datas nessas contagens aqui, dentro dessas declarações de Jesus e das festas, para justificar 3 anos e meio, dentro da visão do Michael Rood, né? Que Eusébio, para agradar a Igreja Católica, ele foi um estudioso da Bíblia e ele estabeleceu algumas heresias. Uma delas, né, que foi feita também por Marcião, que Deus tinha abandonado o povo de Israel e que era só a igreja dali para frente, né? E ele justificou isso com a destruição de Jerusalém. Então, nesse cálculo do jubileu, né, que deveria acontecer, eles colocaram o jubileu numa época errada, né, contradizendo o calendário de Israel. Tá? Isaías 61, versículo 1 até a parte 2, né? 1 a 2a. Yeshua também violou a regra dos 3 versos, né? Então agora vai mostrar por que Jesus parou no meio da profecia. A regra dos 3 versos da sinagoga, o que gerou um silêncio por causa dos espantos das pessoas. De acordo com a lei rabínica, pode-se ler qualquer porção da Torá ou dos profetas no serviço, mas deve-se ler uma seção completa que inclui pelo menos 3 versos. Isso está no Talmud, Megilá 22a. Yeshua parou de repente, no meio da segunda frase, e sentou-se. Não havia marcas de capítulo até o ano de 1250 na nossa era. Então, esse negócio de dividir em capítulos e versículos veio depois, no ano 1250, tá? Ou marcas de verso em 1550. Se ele tivesse lido a segunda parte da declaração, ele não teria proclamado: hoje essa escritura foi cumprida antes de você. Por quê? Ele só proclamou porque a parte que ele estava cumprindo era aquela daquele tempo, né? Ele não veio pela primeira vez como rei empunhado uma espada no dia da vingança de nosso Deus, porque a profecia continua com isso, né? Então, essa segunda parte vai ser cumprida agora, né? Bom, e todos os que testemunharam este evento ficaram maravilhados com as palavras graciosas que saíram de sua boca, e disse: não é este o filho de Yosef ben Eli? Né? José, filho de Eli, né? É o pai de José, o esposo de Maria. Yeshua disse-lhes: sem dúvida vocês me dirão este ditado: médico, cura-te a ti mesmo, de tantas coisas que ouvimos que foram feitas em Cafarnaum, faça também aqui em sua terra. E acrescentou: em verdade digo a vocês que nenhum profeta é recebido bem na sua própria comunidade. Em verdade digo a vocês que haviam muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando do céu esteve fechado por 3 anos e meio e 6 meses. 3 anos e 6 meses, né? 3 anos e meio. E houve uma grande fome em toda a terra. Eliarro, porém, não foi enviado a nenhum deles, a não ser a viúva gentia em Sarepta, na cidade de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Elias, mas nenhum deles foi purificado, a não ser o gentio Naamã sírio. Então, o que aconteceu nessa época? O povo de Israel começou a desobedecer os mandamentos. Então, na época que começou a ter as pragas, né, no caso que Elias determinou que não deveria chover por 3 anos e meio, Deus não socorreu o povo nas suas doenças, nas suas necessidades, porque era um castigo, que eles teriam que se arrepender, deixar a idolatria, aquelas coisas que eles estavam fazendo lá. E aí foi se compadecer de outras pessoas, né? E foi a viúva da cidade de Sidom, que não era judia, e o Naamã, o sírio. Então Jesus está falando isso exatamente para provocar eles por causa do pecado, né? De não seguir a palavra e não seguir o que Deus tinha determinado, né? E ali ele está mostrando, né, que uma vez que o Senhor percebe que as pessoas estão em desobediência, vem essa situação sobre elas, e Deus, vamos dizer assim, cria uma situação para que as pessoas reconheçam, né, por que Deus está socorrendo os outros e não a mim? O que está errado comigo? Né? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Por que está errado, para se corrigir, para abandonar aquilo que está me separando do Senhor. Quando eles ouviram essas coisas, todos na sinagoga encheram-se de rir, e levantando expulsaram da cidade, e o levaram ao cume do monte. Tá.
da montanha em que foi construída as cidades deles, para derrubarem de lá. Ele, porém, passou por meio deles e foi embora. Então, aqui eles tentaram matar Jesus, né, jogando eles da montanha, né. E aí, essa provocação que foi feita e o cumprimento do livro de Isaías, né, eles só endureceram o coração, não entenderam que Jesus estava anunciando que ele era o Messias, né. Então, essa passagem aqui aconteceu em Nazaré, tá, onde tinha descendentes do rei Davi, né. Yeshua muda de Nazaré para sua casa em Cafarnaum, tá. Então, são 9h02. Eu vou parar aqui no evento 53, e eu queria que vocês aí explorassem mais sobre o comportamento de Jesus, sobre as situações que ele enfrentou, como ele reagiu e como você vê esses aspectos, né, da atitude dele para aquilo que você conhece dele e para aquilo que a gente poderia absorver para a nossa vida, né? Alguém quer fazer algum comentário, né, sobre o trato que ele faz com os religiosos, com essas pessoas que têm esses problemas, né, de ler tanto a Bíblia, ler, e não consegue compreender as coisas de Deus, porque na hora que começa a acontecer as coisas, não reconhece Jesus. Esse é o problema, né? Pode falar, pastor. Amém. Você sabe que eu gosto muito desse versículo ali, né? Jesus Cristo, ele regressou do deserto no poder do Espírito, né? Amém. E conosco vai ser assim também, né? Porque nós estamos passando por um deserto, claro que estamos, né? E a gente vai sair, e ali ele recebeu todo tipo de tentações, né? Como até foi dito na aula aqui, né, pelo pastor Lucas, que ali tem as 3 tentações, mas houve muitas outras, né? Como diz a própria palavra. E ele regressou, e a gente também, nós estamos passando no deserto, né? Pelo deserto, e nós estamos sendo tentados de toda maneira também pelo inimigo, né? Mas quando a gente sair desse deserto, né, a gente vai regressar no poder do Espírito, em nome de Jesus, né? Amém. E agora, tem algo interessante também, né, que os próprios, os judeus messiânicos mesmo, né, eles pesquisando tudo, eles viram que os ensinamentos de Jesus, eles têm muito em comum com uma escola de um rabino, chamado Iliel. E a visão dele era mais liberal. Aí tinha outra escola que é de Shammai, se eu não me engano, que era bem legalista mesmo, bem legalista. E Jesus batia nos legalistas, entendeu? E tanto que muitos dos ensinamentos desse Iliel, Jesus Cristo colocou, vários deles. Vários dos ensinamentos de Jesus, ele tirou dessa escola mesmo. É uma influência direta, onde ele coloca ensinos assim, bem, sabe? É a questão de você ser mais liberal, né? A questão do sábado, a questão de tudo, de toda essa coisa, né? Todo esse legalismo mesmo, tem que seguir essa regra, tal e tal. Não, Jesus era liberal. Ele flexibilizava as regras, ele, sabe? Era mais, entendeu? Ele flexibilizava mais e ele tinha essa visão mais liberal mesmo, não coisa muito rígida, dura, né, dos fariseus e etc e tal. É interessante. Eu vejo o seguinte, que as coisas que são liberais, na verdade, a palavra liberal, elas têm que ser coisas puras do coração, né? Acho que é uma palavra melhor, porque hoje nós temos um liberalismo religioso também que tem os seus problemas. Mas, assim, é o coração de Deus, né? Como o pastor João sempre fala, é o coração de Deus e o seu coração sendo sincero para com as coisas. E outra, Deus, o que as regras religiosas fazem? Transforma você num robô. Tipo, parece que tem um botão, arrependa, pum, aperta o botão do arrependa. Né? E a gente não tem esse botão do arrependa, né? A gente tem um coração. E quando o nosso coração está no Senhor, automaticamente você sente tristeza pelas coisas erradas que você faz.
Você não programa sentir aquela tristeza. Você faz e, pum, daqui a pouco dá aquela dorzinha no coração, como o pastor João também já falou isso várias e várias vezes. Então, a natureza espiritual, ela flui. Ela não é uma coisa mecânica, né, como se fosse uma máquina, um robô, né, que levanta o braço, baixa o braço, abre o braço, põe a perna. Não pode ser assim e não deve ser assim. Então, esse aperfeiçoamento espiritual, de você fazer tudo naturalmente, por amor, né, ter compaixão natural, até a palavra natural é complicada, porque a natureza está caída, né? Vamos falar espiritual. Ela acontece, viu, exatamente porque você se rendeu a Deus e o Espírito Santo está habitando em você. Então, o seu Espírito junto com o Espírito Santo já é um só. Isso que a gente tem que tomar cuidado, porque essas regras de angústia, de dor, de força, disso, daquilo, são vícios da alma. E a gente precisa ser curado, porque a gente respira leve no Espírito, sabe? E a gente tem que respirar leve, né? Tem que respirar leve no Espírito. E ter o brilho, a alegria, o brilho, né? Das coisas que fluem, né, pelo Espírito de Deus. Isso é que é o mais importante. Não é fácil, assim, você falar em palavras e dizer assim, amanhã eu estou fazendo tudo conforme Deus quer. Mas é uma questão de um trabalho que Deus está fazendo em nós, né? Desse brilho e crescendo cada vez mais à medida que você deixa Deus mexer no seu coração. Amém? O pastor João acho que está doido para falar, mas ele está aí no carro, no supermercado, no shopping, né? E não tá podendo falar, mas ele está mandando um dedinho aí para cima. Tá bom, glória a Deus. Tia Ricarda, como é que é? Quer comentar alguma coisa? Irmão João Batista? Eu tô achando vocês muito quietos nessas 2 últimas aulas, hein, pessoal? Mas eu tô assistindo. Vem comentar aqui, irmão João Batista. Vou ficar em pé aqui mesmo. Vou só fazer um comentário aqui do lado do pastor aqui, porque nesse tempo agora Deus está separando o joio do trigo, assim como ele vai fazer lá no juízo. Tá? No juízo Deus já vai separar quem crê em Deus e quem não crê. Tá? Todos que creem em Deus o Senhor vai salvar, né? Em nome de Jesus, porque Deus é amor. E agora Deus já está orientando nós a isso, porque não vai usar os remanescentes, né? Deus vai arrebatar a igreja e vai ter aqueles que o Senhor vai trazer aqui de volta para buscar as pessoas que estiver aqui, em nome de Jesus. Então Deus já está preparando nós para isso, amém? Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Não sei se vocês sabem, todo mundo aqui na aula, quando eu entrei aqui na igreja remanescente Shekinah, eu já conheci o pastor João do ministério lá, Ministério de Deus, já conhecia outros youtubers aí que e já vinha fazendo estudo, e eu coloquei Festas de Deus e encontrei o pastor João há muito tempo atrás, acho que antes da igreja Shekinah, uns 2 ou 3 anos antes, e eu ficava seguindo ele nem sabia disso, até que eu conheci pessoalmente ele na live, né, quer dizer, pessoalmente via live, né, que até hoje eu não conheço ele pessoalmente, mas o que eu quero dizer com isso, quando eu estava procurando com sede de entender as festas de Deus, eu sabia que as coisas já estavam acontecendo no final dos tempos. Aí o primeiro estudo que eu trouxe, não sei se o pastor Jones lembra aqui, foi quando eu li os Sonhos da Era sobre a transformação. E eu fiz uma apostila em PDF, depois eu trouxe um estudo sobre o livro de Enoque, que também o pastor João gostou muito. Então, qual era a minha dúvida naquele primeiro dia, naquela primeira reunião lá que nós fizemos nas lives das 21 horas, que eu participei, aí eu postei um PDF assim na tela, como isso agora, e aí tinha o irmão Francisco, o presbítero Francisco, a minha justificativa ali foi mostrar que essa transformação que a Erin falava tanto nos sonhos dela é bíblico, e que ela ia acontecer antes do arrebatamento, porque para mim foi um conflito, né, um conflito muito grande. Falar assim, porque eu li lá em Tessalonicenses que dizia que ninguém precede os que dormem, né? E eu falava assim, poxa vida, Senhor, como ninguém precede os que dormem, né? Teve Enoque, que subiu, e depois teve o dilúvio com Noé. Então, Enoque foi ao céu antes. E eu comecei a ficar curioso com isso.
Então, o que que aconteceu? Todos os que estão aqui, como os que estão esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, né, são aquelas virgens que estão atentas para o que está acontecendo, não estão dormindo, precisa que as outras que estão dormindo acordem, né? Tem as virgens sábias e as virgens loucas, né, ou tolas. As sábias são aquelas que amam ao Senhor de verdade. Então eu falei numa live também que se eu tivesse para escolher mulheres para mim, né, no caso são 5, né, para Jesus, 5 prudentes e 5 sábias e 5 tolas, né, se eu fosse Jesus, eu escolhia as que mais me amavam, as que me amavam de verdade. Aquelas que estavam fazendo as coisas por interesse, né, ia ficar para ser virgem tola. Então, por quê? Porque o Senhor está querendo exatamente pessoas que o amem de verdade, né? Porque é isso que o Senhor quer. Não pessoas que estejam por interesse, sabe? Interesse religioso, já faz as coisas sabendo que vai receber, porque quer receber, né? Então, a nossa atitude de amor é o primeiro mandamento, não é? Amai o Senhor Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, e com todas as tuas forças. Então, esse primeiro mandamento, ele tem que ser buscado, ser cumprido, porque depois que você começa a amar o Senhor de verdade, você ama os outros, né? Porque os outros são imagem e semelhança de Deus, né? Então, você ama os outros porque você consegue cumprir o primeiro. Se você não conseguir cumprir o primeiro, você não cumpre o segundo. Fala, irmã Marisa. A prova já estava escrito aqui. Então o negócio pode te orientar aqui no primeiro mandamento, amém? Amém. Agora deles. Fale. Eu gostaria de comentar apenas, como eu cheguei, assim, meio atrasada, estava não. Então, ainda não é meu primeiro dia aqui, então eu ainda não entendi, assim, ao certo como que é esse estudo, qual é o objetivo, o que está acontecendo, mas pelo que o pouco que eu pude captar, eu gostaria de citar sobre a questão, né, do farisaísmo e Jesus, né, que Jesus, ele era um rabino, né? Jesus, ele era um mestre, ele era um rabino, ele estudou, né? E ali, quando ele fala contra os fariseus, né, ele fala, vocês querem colocar jugo em cima das pessoas que nem vocês querem carregar nem com o dedo, mas querem que os outros carreguem. Então, ele era duro relativo a isso, relativo a uma série de leis, né, que os fariseus, né, que era uma série de leis que os rabinos, né, que é chamado o jugo, né, cada um ajuntava ali para si o seu mestre, o seu rabino que ele seguia, não, aquele rabino ali, ele segue a lei certinha, ao pé da letra, então eu vou me ajuntar com ele. Só que eles colocavam uma série de peso em cima das pessoas que nem eles mesmos conseguiam carregar. E aí é onde diz aquele versículo, né, que Jesus fala, né, todos vós que estáis cansados sob o fardo da lei, vinde após mim, porque o meu fardo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, né? Então, quando Jesus fala esse versículo, ele está falando sobre essa situação, né, dos fariseus que colocam jugo sobre as pessoas, oprimem as pessoas com coisas que sem sentido e com tradições dos homens, né, anulavam a lei de Deus com tradições humanas, né, como aquela lei, né, que o filho tinha que socorrer os pais na sua velhice. Aí ele para não fazer isso, ele pegava aquele dinheiro com que ele poderia socorrer o pai e dizia que era uma oferta. E aí o pai não poderia, né, não poderia ajudar o pai porque, isso aqui é oferta. Eu conheci uma pessoa que ela ganhava muito bem, mas ela estava lá naquela igreja, né, é ruim citar nome, né? Mas aquela igreja que tem muito envelope, muita oferta,
né? Abre o culto pedindo uma oferta, daqui a pouco tem outro, é uns 5 envelopes ali durante o culto, e palavra é isso aqui, ó. Quando fala assim, vamos pregar, é 5 minutinhos. E aí ela dava horrores de dinheiro nessa igreja, mas a gente chegava na casa, ela usufruía, né? Estava morando com os pais, parece que tinha um filho que ela deixava junto com os pais, e ela dava horrores de dinheiro para essa igreja, mas não ajudava em casa, ela não socorria, ela não ajudava o financeiro em casa. Eu digo, meu Deus, esse negócio está errado. Então, Jesus é contra isso. Como que, né, eles usavam a lei para anular a misericórdia, né? E aí Jesus vinha e dizia, não, é misericórdia quero, e não sacrifício. Então, Jesus, quando ele chama, né, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos sobre o fardo, pode sim querer dizer as circunstâncias da vida também, né? Mas ele fala sobre isso, sobre essa questão de uma série de leis, né, de alíneas que os fariseus colocavam, né, tanto que me parece que são 613, né, 613 tópicos, mas além desses 613, ainda tinha aquela visão daquele rabino A, aquele rabino B, aquele mestre C, aquele sacerdote tal, né? Então, se o povo, se fosse atrás, fosse seguir, ninguém dava conta, não dava conta. Aí o Senhor, o Senhor veio, né? Ali na lei, quando ele deu para Moisés, foram 10 mandamentos, né? E aí, quando Jesus veio, ele ainda resumiu mais. Ele resumiu no amor, o amor a Deus. Ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a força e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei, né? Então, ou seja, se você ama a Deus, todo o teu coração, e ama ao próximo como a ti mesmo, pronto, você já cumpriu toda a lei. Acabou, não tem, fazer isso, fazer aquilo, não. Né? E ele tirou o fardo realmente, né, dos ombros das pessoas, amém? Era isso que eu tinha falado. Pode falar, pastor João. Amém, né? Porque o interessante é que na época de Jesus, né, os fariseus e os sacerdotes, eles eram ricos, porque eles se beneficiavam muito do dinheiro que ia para o templo, né? E qualquer semelhança com os dias de hoje é só uma coincidência, né? Então, e a questão, e é interessante que os próprios fariseus, eles chamavam Jesus de rabi, de mestre. Então eles consideravam o próprio Senhor Jesus como mestre. Eles aceitavam esse título de mestre, rabi. É interessante, né? E eles não iam fazer isso com qualquer um. Então Jesus, ele tinha uma preparação mesmo. Ele tinha uma certa... um preparo ali teológico, né? E de conhecimento e tal, sem dúvida nenhuma, né? Até do fato dele poder pregar na sinagoga, né? Abrir o rolo do livro. Então ele era considerado mesmo alguém... pelos próprios fariseus, né? Eles chamavam Jesus de rabi e de mestre, né? Então, tipo, eles consentiam com a sua autoridade religiosa de mestre. É interessante isso, né? Não dava para negar, né? Não dava para negar, né? Mas dava para eles conseguiam desviar a atenção do povo para que o povo não, ou eles não crescem, né? Que o povo acabou crendo mesmo, né? Aqueles que tinham que crer. Amém, irmãos? Então, essa questão da regra também, e lá no Jardim do Éden só tinha uma lei, né? Não comerás do fruto do bem e do mal. Então, veja só, essa interpretação de que depois aparece 10 mandamentos, primeiro parece que 7 na época de Noé, né? Dá para juntando ali na época de Noé, né? Não matarás e algumas coisas ali.
dá para você reunir os 7 mandamentos, uns 5 ou 7. Depois aparecem aqueles 10. Então, lá no Jardim do Éden, quando o Senhor falou, não comerás do fruto do bem e do mal, de morreres, significava que tudo que era para ser feito ali, numa questão de dúvida, né, era para ser perguntado para Deus, era uma comunhão com Deus, que Deus ia dizer o que era bem e o que era mal, né, porque o homem não sabia o que era bem e o que era mal. Então, por exemplo, Adão teve uma ideia de construir um barraco, vamos supor, lá no Jardim do Éden, um barraco, vou lá consultar o teu Senhor, ele vai me dizer, construa ou não construa, né? Então, só tinha um mandamento, não comer daquela árvore, pronto, não podia comer nada, qualquer dúvida era perguntar para Deus, então é uma comunhão, né? Você depende do Senhor e vai fazendo tudo naturalmente, entendeu? Aí depois que o homem come do fruto do bem e do mal, aí ele mesmo acha que ele consegue separar o bem do mal, né? Aí ele faz o bem que não, o mal que não quer, e ele não consegue fazer o bem que quer, né? E aí começa a angústia do homem na terra, né? Por quê? Por causa dessa incapacidade. Porque o próprio Satanás estava dentro da árvore, né? Porque Jesus falou isso nos sonhos da Eren, que o Senhor prendeu Satanás ali dentro da árvore, né? E o homem comeu daquele fruto e herdou essa polaridade, né? Essa bipolaridade maligna, né? Então foi isso aí que aconteceu. Amém, irmãos? Se alguém não for comentar mais nada, vamos fazer a nossa oração de encerramento, agradecer a Deus, e aí deixa livre, né? Porque depois, a última live, todo mundo ficou comentando outras coisas, eu já tinha parado de gravar, mas fique à vontade. Vamos orar? Aí a gente continua, né? Então, quem tiver, deixa eu fazer o esclarecimento para a irmã Marisa, né? Aí que ela chegou hoje, quem quiser ver para trás os vídeos, pega a Bíblia, pega um filme também, um desses filmes de Jesus, vai acompanhando, né, e vendo os eventos, que é bem interessante, e vai tentando captar, né, o jeito de Jesus fazer as coisas e tal, e vai acompanhando, absorvendo, né, a personalidade do Senhor, que está descrita nos textos, né? E através de um vídeo, de um livro, aliás, do livro vídeo não, desse PDF aqui, né? Você pode ir lendo e tentando absorver. Então, irmã Marisa, é o seguinte, nós resolvemos fazer esse curso que é Andando com Jesus para as Bodas. Andando com Jesus quer dizer andando junto com Jesus para amar Ele, compreendendo e conhecendo Ele mais, pessoalmente. Para as bodas, por quê? Porque nós estamos próximos de encontrar com o Senhor, então nós vamos nos casar com Ele, nós somos as esposas do Senhor, que é a igreja, né? A noiva, né? Então, veja só, esse evangelho cronológico foi estudado pelo Michael Rood e foi colocado numa linha do tempo com uma precisão absurda. Foi feito um cálculo pela NASA entre 2 eventos, né, da antiguidade, que foi a multiplicação dos pães, que é o único evento que está nos 4 evangelhos, e o dia que Herodes matou as crianças e depois matou algumas pessoas lá, e teve um eclipse. Então, com essas posições, um cálculo da NASA e os cálculos astronômicos, foi feito um retrocesso no tempo e foi medido quantos dias Jesus passou e cada tempo, cada data e o que aconteceu. Então, foi colocado todos os 4 evangelhos na ordem cronológica. E aí nós vamos ter o Ato dos Apóstolos e o 5º evangelho, que é o Apocalipse, né? Porque Jesus ele é apresentado como rei no evangelho de Mateus, como servo no evangelho de Marcos, como filho do homem no evangelho de Lucas, e como salvador ou verbo, né, no evangelho de João. E no Apocalipse, Jesus é apresentado como o juiz, né? Então, nós vamos percorrer os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos e o Apocalipse, na sequência cronológica, tá? E aí, a irmã pode pegar os links que eu vou mandar para você, depois que eu sair daqui, eu mando para você os links de todas as aulas, e você vai pegando aula por aula e assiste em casa. E aí você clica no link que eu vou mandar também, e você tem a direita apostila, tá? Nesse convite, abaixo do convite, né, já tem lá
dizendo assim, para se matricular. Na hora que para se matricular, você clica, tá? E nessa palavra para se matricular lá, tem um link embaixo, e aí você vai ter direito aos vídeos que estão lá e esse texto que está lá, tá bom? Então, vou mandar aqui para a irmã, deixa eu ver se eu acho que a irmã, ela está aqui, irmã. Você não está no Zap, né? Mas eu mando, está no Zap? Puxa. Maria de Fátima, Marisa, mas acho que não está como Marisa, né? Mari. Eu vou mandar no Telegram, porque no Telegram eu já achei a irmã lá. Tá bom. Tá? Eu vou mandar já esse link aqui todo no Telegram, aí tem uma sequência das aulas lá, tá? Uhum. Aí a irmã pega para trás o que ficou. Foi o nascimento de Jesus, né? Que nós já vimos, foi essas coisas aí que nós seguimos até agora, juntando essa parte com as datas, né? Uhum. Com as datas que nós fomos analisando os acontecimentos, né? Então, já vou colocar aqui no Telegram. Então, nesse primeiro link que eu mandei no Telegram para você, está escrito lá, para se matricular. No curso, aí você clica, aí vai ter o Google Classroom, que é a aula feita pelo Google, você baixa no seu celular, tudo, e aí você entra, deixa eu mostrar para você aqui, você entra na aba atividades, deixa eu já mostrar aqui, você vai chegar aqui, ó, na hora que você clicar lá no para se matricular, né, você vai chegar aqui, aí aqui tem a apresentação, tem os vídeos da primeira aula, né, tem a introdução, tem os vídeos da introdução, da introdução, e tem todo o material em PDF também, tá? Tem um calendário também, que a gente está acompanhando o que acontece nas festas de Deus durante cada ano, tá? Uma explicação, e nós estamos aqui, vídeo por vídeo, aula por aula, tá vendo aí, né? Então, você vai chegar nessa página aqui, quando você clicar lá para se matricular. Aí, quando você se matricular, vai aparecer seu nome aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Vai aparecer seu nome, todo mundo que tiver aqui, aí eu sei que você conseguiu se matricular corretamente, tá? Vai ser colorido. Isso. Vai aparecer colorido a sua foto aqui, né, do jeito que você colocou lá. Mas você tem que clicar aqui, ó, atividades, tá? Se você ficar no mural aqui, você não vai para lugar nenhum, porque você fica vendo só as notícias, né? Então, você clica atividades, né? Pessoas, são as pessoas que estão matriculadas, e notas, né? Quando o professor faz uma prova, dá nota, mas é o caso aqui, não é nosso caso. Tá bom? Então, Certo. tá aí. Converso com o irmão sobre isso aí. Tá bom. Então, aí você vai ter direito a olhar para trás. Eu já mandei os links todos, você vai assistir no YouTube, olha para trás o que já foi colocado desde a primeira aula. E aí, outra hora também, se quiser ler o material, você baixa esses PDF que eu estou colocando aqui na aula e você lê em casa, tranquilo. E é seguindo a Bíblia, ele só juntou os 4 evangelhos numa ordem de tempo, tá bom? Tá. Vamos orar, irmãos? Alguém quer falar mais alguma coisa? Se ninguém sentiu no coração, eu oro, mas eu, né, se alguém quiser. É o nosso orador, né? Hora para entrar, hora para sair. Então, vamos lá. Quem vai orar? O irmão João Batista vai orar, então. Vamos dividir a carga aqui. Tá bom. O irmão João Batista vem aqui. Vamos dividir a carga aqui, então, né? Eu vou orar aqui no link do pastor, que se eu ligar o celular dá interferência, porque é o mesmo Wi-Fi. Amém. Primeiramente, gratidão, né? A gente tem que agradecer porque Deus, ele separou nós aí para a gente entender. E através dos links que tem gravado, né? Isso aí vai levar para muitas pessoas, né? Outras pessoas baixar o link aí e assistir essa explicação, né? Sentido cronológico, né? Deus está usando o pastor Lucas para ensinar muita coisa que a gente não sabia, né? Talvez a gente sabia, mas desordenado ficava mais difícil de entender.
Então, o Senhor, Ele é soberano sobre tudo, né? Amém. Reuniu todos nós aí, para a gente comer aquilo que estiver faltando, um outro comunica, e o Senhor vai revelando tudo que Ele quer. Em nome de Jesus, amém? Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor Pai, por essa aula. Obrigado, Senhor, pela união, né? Que nós todos estamos unidos, todos em um só corpo, em um só espírito, Pai, em nome de Jesus. O Senhor continua honrando e abençoando o pastor Lucas e todos que fazem parte desse grupo, Pai. Se Deus permitir, vai multiplicar mais ainda em outras pessoas, né? Para assistir essas lives e esses estudos, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Pai, por tudo, por todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Sempre assim. Amém. Glória a Deus. Amém. Vou parar aqui a gravação. Aí vocês, para cada um de vocês, a repente a aula e passar para quem vocês quiser, tá?